Hoje, 26 de março de 2025. Pesquisadora brasileira é reconhecida como promessa mundial no estudo do Alzheimer. Estados Unidos anunciam acordos entre Rússia e Ucrânia para cessar fogo no Mar Negro e em ataques à energia. STF forma maioria para condenar deputada Carla Zambelli por porte ilegal de arma e constrangimento. Menos imposto para quem ganha menos. Proposta fiscal do governo tem aceitação nas redes sociais. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. A brasileira Giovana Carello Colar, doutoranda em Bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi premiada como a pesquisadora mais promissora em neurociência pela Conferência Internacional da Associação de Alzheimer. Aos 27 anos, a porto-alegrense estudou uma mutação genética no gene relina que pode proteger contra o acúmulo da proteína tau ligada ao Alzheimer. Giovana continuará a pesquisa em Harvard, nos Estados Unidos. Ela atribui sua trajetória à inspiração na avó, que teve a doença, e na mãe, química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um prêmio internacional destacou seu trabalho entre 300 indicações globais. Além de Giovana, outros 3 pesquisadores foram reconhecidos pelo Comitê Internacional. A STF retoma nesta quarta-feira o julgamento de denúncia contra Bolsonaro e outros 7 acusados. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta terça-feira o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República por uma suposta tentativa de golpe de Estado. A análise será retomada nesta quarta-feira. No primeiro dia de julgamento, os ministros se dedicaram a questões preliminares, sem entrar no mérito da denúncia. Entre os pedidos rejeitados pela maioria do colegiado estavam a solicitação para que o caso fosse analisado pelo plenário e a anulação da delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Se a denúncia for aceita, Bolsonaro e os outros 7 acusados passarão a responder como réus no processo. Além disso, os ministros rejeitaram por unanimidade o pedido das defesas para que o julgamento fosse transferido da primeira turma para o plenário do STF. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Os Estados Unidos mediram 2 acordos separados com Rússia e Ucrânia para um cessar-fogo no Mar Negro e em ataques a instalações energéticas. Os termos, negociados em Riad, Arábia Saudita, incluem garantias de navegação segura e proíbem o uso de navios comerciais para fins militares. A Ucrânia alertou que considerará movimentos russos além do leste do Mar Negro como violação. O acordo retoma partes do Pacto de Grãos de 2022, rompido pela Rússia em 2023. Paralelamente, ambas as partes cessarão ataques a infraestruturas de energia, tática recente do conflito. A informação na hora certa. Rádio Notícias. O cineasta palestino Handam Balal, co-diretor do documentário premiado com o Oscar Nenhuma Outra Terra, foi libertado nesta terça-feira, 25, após ser detido por forças israelenses na Cisjordânia. O cineasta havia sido agredido por colonos judeus, segundo testemunhas. O exército israelense afirmou que Balal foi preso por atirar pedras contra colonos, alegação negada por sua defesa. A advogada do cineasta relatou que ele foi espancado enquanto algemado em uma base militar. O incidente ocorre em meio ao aumento da violência na Cisjordânia, onde Israel intensificou operações militares. Nenhuma Outra Terra documenta a resistência de palestinos contra demolições em área reivindicada pelo exército israelense. A comunidade internacional condena a expansão de assentamentos israelenses no território ocupado.
Saúde prorroga prazo para adesão ao programa Saúde na Escola. Lademir Filipim traz mais informações. O Ministério da Saúde prorrogou o prazo para a adesão ao ciclo 2025-2026 do programa Saúde na Escola, o PSE. Os estados e municípios têm até 28 de março para formalizar a participação por meio da plataforma e-Gestor. Para este novo ciclo do PSE, as creches e pré-escolas, as escolas de áreas rurais, indígenas e quilombolas em assentamentos vão ter prioridade. Também vão ser priorizadas as escolas que atendem medidas socioeducativas, as escolas em que mais de 50% dos estudantes são membros de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família e as escolas com oferta de educação de jovens e adultos, o EJA. Todas essas instituições podem receber um incentivo adicional conforme a disponibilidade orçamentária. Atualmente, quase 25 milhões de estudantes são atendidos pelo programa. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O STF formou maioria de 6-0 para condenar a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. O caso remonta a outubro de 2022, quando a parlamentar perseguiu e apontou uma arma para um homem em São Paulo, véspera do segundo turno das eleições. O relator, ministro Gilmar Mendes, destacou a elevada reprovabilidade do ato. Zambelli, que tem porte de arma, não poderia manejá-la em via pública. A defesa alega cerceamento, mas o julgamento continua suspenso por um pedido de vista. Se confirmada, a condenação acarretará também a perda do mandato. A pena para porte ilegal varia de 2 a 4 anos, além de multa. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Isenção do imposto de renda. 82% dos posts optativos em redes sociais apoiam a medida. 18% são contra. Quem explica pra gente é Marquesan Araújo. Quase metade das postagens em redes sociais a respeito do projeto de lei de isenção do imposto de renda são opinativos, o que atingiu 46% dessas publicações. Já 54% são neutras. Entre os posts nesse tipo de plataforma que manifestam opinião, 82% são favoráveis e 18 são contra a proposta. Os dados constam em levantamento realizado pela Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados. O resultado aponta que as publicações opinativas são, em sua maioria, de cunho político, o que representa 34%. Entre as publicações consideradas neutras, a prevalência é de veículos de imprensa, com 78%. Entre usuários comuns, com menos de 1.000 seguidores, 52% são a favor da proposta, 23% contra e 25% neutros. A pesquisa da Nexus revela que no X, 82% das publicações são favoráveis ao projeto e 18% são contra. Já no Facebook, dos posts opinativos, 87% apoiam a proposta e 13% são contra. No Instagram, por sua vez, 21% dos posts opinativos são contra a medida e 79% a favor. A plataforma de maior neutralidade é o YouTube, com 65% das publicações sem posicionamento definido. O projeto de lei em questão visa aumentar a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5.000. Além disso, o governo pretende conceder um desconto parcial para contribuintes que ganham entre R$ 5.000 e R$ 7.000 por mês. A iniciativa vai gerar uma renúncia fiscal prevista em mais de 25 bilhões de reais, financiada a partir da taxação de mais de 140 mil pessoas que ganham mais de R$ 50 mil por mês. O governo prevê que 10 milhões de brasileiros sejam atingidos pela medida. A intenção também é tributar a remessa de dividendos para o exterior, independentemente do valor, e somente quando o dinheiro for destinado a cidadãos de outros países. Reportagem Marquesan Araújo.
Em cerimônia no cemitério Dom Bosco, em Perus, São Paulo, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, pediu desculpas públicas em nome do Estado brasileiro pela falha na identificação das ossadas da vala clandestina de Perus, onde foram enterradas vítimas da ditadura militar. O ato ocorreu no Dia da Memória, Verdade e Justiça, neste 24 de março. Das 1.049 ossadas encontradas em 1990, apenas 5 foram identificadas em 34 anos, incluindo Flávio Carvalho Molina, torturado e morto em 1971. A ministra anunciou a retomada dos trabalhos de identificação em parceria com a Unifesp e a Prefeitura de São Paulo. A vala foi descoberta pelo jornalista Caco Barcelos e abriga corpos de opositores do regime, indigentes e vítimas de esquadrões da morte. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.